Mateus 4, texto bem conhecido, muito fácil para os irmãos encontrarem. Palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E achegando-se a ele o tentador, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Esse texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A tentação de Jesus. É um dos textos que acredito que, se pelo menos alguma vez na vida você ouviu falar de Bíblia, do Evangelho, se você foi a algum culto, algum ajuntamento em nome da fé, em nome de Jesus, você já ouviu falar sobre esse texto. É um texto conhecido. É um texto simples, no sentido de que ninguém precisa consultar dicionários, enciclopédias, ninguém precisa fazer exegese para entender um texto desse. Não precisa pesquisar muito nas Escrituras, porque ele é simples. Mas, ao mesmo tempo que esse texto é simples, ele é também profundo. Porque quando nós analisamos esse texto em detalhes e os significados que ele traz para a vida da igreja, ele se torna um dos textos mais profundos da palavra. Esse texto ele tem verdades que, no meu ver, são extremamente significantes para a vida da igreja. Com base nessa afirmação, eu gostaria de, através desse episódio da tentação, extrair alguns significados para a igreja. Então eu diria que a minha mensagem, a título de ensino, eu diria que é a tentação de Jesus e o seu significado para a igreja. Quais significados nós vamos extrair dessa passagem? Quais verdades essenciais e importantes e gloriosas esse texto tem para a igreja? Gostaria de ver com vocês o que significa essa passagem para a vida da igreja. Em primeiro lugar, esse texto nos revela que a vida da igreja é a vida no Espírito.
Quando eu olho para esse texto, eu entendo que o primeiro significado que esse texto me revela é que a vida da igreja de Jesus é uma vida no e pelo Espírito Santo. Se nós olharmos no texto aí, no versículo de número 1, a primeira afirmação que nós aprendemos e constatamos é que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito. Jesus. Se nós voltarmos em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16, vai relatar o batismo de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. O Espírito Santo. É importante que a revelação de Deus, o Evangelho, mostra que todos os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que narram esse episódio em episódios paralelos, o mesmo texto revelado de forma diferente, eles vão destacar que antes que Jesus iniciasse o seu ministério, ele foi cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Marcos vai nos dizer, logo que o Espírito o impeliu para o deserto. Lucas vai afirmar a mesma coisa com palavras diferentes. Quando ele vai nos dizer em Lucas capítulo 4, versículo 1, ele diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Isso é muito importante. Isso é muito significativo para a igreja. Deus se fez homem, Jesus, e homem cheio do Espírito. A vida de Jesus, a sua vida humana, foi vivida no Espírito. No Espírito. E eu entendo que não há vida sem o Espírito. E aqui eu quero destacar três verdades importantes. A primeira delas, que vida cristã se inicia no Espírito. Observem como eu disse, que Jesus viveu no Espírito, pregou no Espírito, não iniciou seu ministério sem antes ser cheio do Espírito. E o que significa isso na vida da igreja? É verdade que nenhum de nós vai iniciar o ministério no Espírito e pelo Espírito como Jesus começou. Mas isso tem a ensinar para a igreja de Jesus é que a vida da igreja, vida de igreja verdadeira só existe se for começada, se for gerada no Espírito. Isso significa, em primeiro lugar, a conversão. Conversão. Conversão de verdade só é pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. E não é à toa, e não é sem causa, sem razão, que quando em João capítulo 3, a Nicodemos, um homem religioso, um homem conhecedor da lei de Deus, foi até Jesus, foi elogiar Jesus, em João capítulo 3. Jesus, o Senhor é mestre, e ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Jesus disse assim, em verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. E disse mais, reenfatizou a sua frase, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino. Conversão é só pelo Espírito. Jesus inicia sua vida, seu ministério no Espírito. E a igreja de Cristo só tem vida se for pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Muitos cristãos vivem na igreja, muitos cristãos frequentam cultos,
Muitos filhos de cristãos estão a vida inteira na igreja, mas não nasceram de novo. A grande maioria dos escândalos, não é tropeço, não é erro, é escândalo. Hoje em dia as pessoas não estão chamando mais pecado de pecado, estão chamando de erro, de tropeço. Não, pecado é pecado. Pecado é maligno. E eles pecam, caem nos mesmos pecados e se levantam para pecar. Não que nós não possamos cair num pecado, nós caímos em pecado sim. Mas quando o Espírito Santo nos regenera, em algum momento nós iremos vencer esse pecado. Por isso que muitos conheceram um dogma da igreja, por isso que muitos conheceram os ritos do ministério, mas não conheceram Jesus. Porque é vida cristã de verdade, conversão de verdade, só pelo Espírito. Se você ouve as verdades do Evangelho, você escuta as palavras de Deus, o Evangelho da graça, e sua vida não é transformada, é porque o Espírito não fez uma transformação na sua alma. Vida cristã, vida no Espírito é uma transformação interior. Por isso que é novo nascimento. Novo nascimento, regeneração. Não é mudar caráter, não é mudar comportamento, não é praticar ritos, não é praticar um certo tipo de comodidade de um certo grupo, um grupo cristão evangélico, que seja espírita, não é. Vida cristã é transformação interior, regeneração, novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Vida cristã é só pelo Espírito. Se inicia no Espírito. Charles Spurgeon uma vez disse para alguém: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém se converter sem o poder do Espírito Santo. Ninguém se converte sem o poder do Espírito. A conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Deus que regenera o interior dos que creem. Essa é uma verdade que esse texto me revela. Por isso o texto diz que Jesus não fez nada. Jesus não pregou sem o Espírito. E óbvio que Jesus não se converteu, mas nós sim. E nossa vida cristã só se dá se for pelo Espírito. Só se houver uma transformação interna do nosso espírito. Amém? Mas eu, olhando esse texto, eu destaco também outra verdade: que vida no Espírito Santo é uma vida de provações. O texto diz em todos os três evangelistas que Jesus foi cheio do Espírito e foi levado ao deserto para ser provado pelo diabo. Provações. E é difícil não ler um texto desse e não observar o nosso contexto. E quando eu olho uma afirmação dessa, dizendo que Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto, eu me volto para os profetas atuais. Porque os profetas que se levantam nas igrejas por aí, nunca vi nenhum deles dizendo: vai ter deserto, vai ter provação. Já viu? Os profetas normalmente se levantam e dizem assim: Deus está virando o teu cativeiro. Eles se levantam e dizem assim: a tua vitória está chegando. Eu conheci um sujeito aí que todo culto que ele ia, ele pregava e dizia assim: eu vejo uma gaveta, uma mão branca escrevendo a tua vitória num papel. E toda vez ele profetizava essa coisa. E foi o mesmo que foi para uma conhecida minha íntima e disse assim: a sua mãe, que estava com câncer na ocasião, está sarando agora. E a mãe morreu e não curou coisa nenhuma. E ele foi no velório da mãe dessa minha amiga.
E quando você pergunta para esses profetas assim, diz eles: irmão, mas a palavra não se cumpriu. Aí ele diz: não teve fé, a culpa é de quem? Eles não são profetas de Deus. Eles são profetas? Sim, são. São profetas com um adjetivo no início: falso profeta. É isso que eles são. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A primeira coisa que o Espírito fez foi levar Jesus ao deserto. Isso nos mostra que são necessários alguns desertos na nossa vida, sim. Nem tudo são flores. Nem sempre a geada vai tocar em nosso favor. Nem sempre tudo que reluzir na nossa vida vai ser ouro. Muitas vezes irão vir provas, sim. Irão vir tribulações. Porque o Espírito de Deus vai nos provar. Vai nos provar. E muitas vezes nós temos a tendência de não querer suportar as aflições da vida. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as doenças, de olhar para as dificuldades da vida e amarrar o diabo. Mas muitas vezes não é diabo, não. Muitas vezes é o Espírito de Deus que está nos levando ao deserto para que nós possamos aprender. Já ouviu aquele ditado lá antigo: o deserto é a escola do Senhor? Em algum sentido isso é verdade mesmo. Lembra de Jeremias capítulo 18, quando Deus diz assim: Jeremias, vai à casa do oleiro. Jeremias via lá um vaso mal feito, não é? E que caía, e que era refeito. E Deus dizia assim: assim é Israel na minha mão. Eu não poderei fazer assim com o povo de Israel. E assim somos nós. Assim somos nós. As provações da nossa vida não vêm só para nos destruir, vêm para transformar, para moldar nosso caráter, para que nós possamos crescer à imagem e à semelhança daquele que tudo fez e faz e que tudo executa por nós, que é Deus. Vida no Espírito significa vida de provações. E é verdade que de vez em quando a gente se depara com alguns cristãos que não sofrem nada. Duas coisas pode ser que aconteça na vida de quem não passa nenhum sofrimento. A primeira delas é que você é um escolhido e abençoado demais. Que bênção, que maravilha. E a segunda pode ser que o seu cristianismo está defeituoso. Mas vida cristã, vida no Espírito, é vida de provações. Amém? Difícil dizer amém para uma palavra dessa, né? Em terceiro lugar, só se vence as provações, as tentações, pelo Espírito. No versículo 11 diz que o diabo deixou Jesus. Mas só deixou Jesus porque Jesus estava vivendo a vida do Espírito. Jesus venceu as tentações, as provações que Satanás lhe lançava, porque ele vivia pelo Espírito. Porque as inclinações de Jesus, sua vontade era dominada pelo Espírito de Deus. E quando eu falo nesse sentido, eu só me lembro do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 13. Porque Paulo diz assim que as inclinações, as direções da carne, natureza humana, homem natural, levam à morte. Mas a inclinação, a direção do Espírito é vida. Os que vivem na carne caminharão para a morte. Os homens naturais andam para a morte. Mas aqueles que andam pelo Espírito encontram a vida de Jesus. Só se vence as tentações no poder do Espírito.
O texto nos mostra que Jesus venceu pelo Espírito. Isso quer dizer que nós só venceremos as tentações do diabo se nós estivermos andando pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. A maioria dos pecados que nós cometemos, e você não é super meio evangélico, você vai pecar mesmo. A maioria delas é porque nós não ouvimos a voz do Espírito. É porque nós não somos insensíveis ao Espírito. O irmão aqui citou Davi muito bem. Se Davi tivesse ouvido o Espírito, ele não teria coabitado com aquela mulher. Não teria. Só venceremos os pecados, as tentações que nos sobrevêm pelo poder do Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. A maioria dos cristãos, os filhos de Deus, caem em pecado, às vezes vivem uma vida espiritual derrotada, decaída, coxa, doentia, porque andam pela carne e não pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. É claro que os ímpios são carnais mesmo, eles não têm o Espírito de Deus. Mas nós cristãos caímos no pecado porque nós andamos muitas vezes pela nossa natureza. Pela nossa natureza. Mas o texto mostra que Jesus era cheio do Espírito. Que Jesus venceu pelo Espírito. E nós só podemos vencer se nós andarmos pelo Espírito. Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito. Se nós lutarmos o nosso braço de carne, se nós confiarmos na nossa força de carne, nós não vamos vencer nunca a tentação. Uma vez, Martinho Lutero, quando sofria com muitas provações, e ele foi até o abade do seu mosteiro e disse assim: eu não consigo mais suportar as provações. E o abade lhe disse: diga para Cristo, eu sou teu, salvai-me. Deixe o Espírito governar sua força. Você está lutando por suas forças próprias. A palavra do Senhor diz assim: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Só pelo Espírito é que nós vencemos as provações, irmãos. Vida cristã é vida no Espírito. Vida no Espírito. O primeiro significado que esse texto me mostra é que vida cristã é vida no Espírito. Amém? Mas outro significado importante que eu vejo nesse episódio da tentação é que esse texto me mostra que Cristo Jesus, nosso Senhor, é superior às instituições antigas. Cristo é superior a tudo que foi feito antes. Quando Jesus vem, e a Bíblia fala, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, e quando eu falo as antigas instituições, é claro que eu me volto para o que a Bíblia revela, é o único facho de luz que eu tenho. E esse texto, esse episódio dessa tentação de Jesus, me mostra que Jesus é o ponto central. Que Jesus é a toda, é a total, é a autossuficiente, a toda suficiente revelação de Deus para a igreja. E quando eu penso em instituição, me vem à cabeça o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, e também em Romanos 2, versículo 12. Paulo descreve a humanidade sem Cristo, embutida em duas instituições. E ele diz: os que viveram sem a lei,
até a lei, os que estiveram em Adão. E ele diz os que viveram sob a lei. Ele diz os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então Paulo insere os que estão sem a lei, todos em Adão, eu, você, toda a humanidade sem Adão, em Adão. Todos nós nascemos de um só homem, temos o mesmo pecado e carecemos de salvação. E também ele se refere ao povo de Israel, a lei de Moisés. Então esse texto, esse episódio da tentação me leva a enxergar o nosso Senhor Jesus como superior a todas as instituições do antigo pacto. Tudo que foi feito antes, tudo que foi instituído por Deus com os homens, tanto com aqueles que não tinham a lei em Adão, como com aqueles que tinham a lei, o povo de Israel, Jesus é superior. Se não, vejamos algumas verdades importantes. Preste atenção. Em primeiro lugar, Cristo é superior a Adão e consequentemente a todas as instituições humanas. Cristo é superior. Se não olhamos alguns detalhes do texto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas semelhanças. E nós podemos fazer alguns paralelos entre a tentação de Jesus e a tentação de Adão. Vamos pensar, por exemplo, diz a Bíblia que Adão foi levado, foi posto, foi criado num jardim maravilhoso. Um jardim maravilhoso. Adão tinha sustento. Diz a Bíblia que tinha toda espécie de árvore saborosa, deleitosa no jardim. Adão tinha sustento. Adão tinha sustento emocional. Gênesis 2 diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Deus viu que o ser humano estava sozinho, fez uma companheira. Adão tinha tudo o que ele precisava, mas caiu, pecou. Mas o que o texto diz de Jesus? O texto diz que Jesus estava no deserto, sozinho. O primeiro homem foi criado perfeito, posto num jardim. Cristo, o segundo Adão, foi criado perfeito, mas posto num deserto. O primeiro homem caiu no jardim e nos arrastou com ele. Cristo não caiu no deserto e nos salva com ele. Cristo é superior. Esse texto glorifica a revelação, exalta a pessoa de Jesus. Aleluia. O primeiro homem tinha tudo. Cristo estava no deserto. Adão tinha Eva, Cristo não tinha ninguém. O primeiro homem tinha conforto. O primeiro homem não tinha calor. O primeiro homem não tinha frio. Era perfeito o lugar. Jesus enfrentava o calor terrível do deserto e o frio horrendo das madrugadas no deserto, mas não pecou. Cristo é superior às instituições humanas. Cristo é superior. E como eu disse, Adão, ele é o nosso representante. Ele é o representante federal de toda a humanidade. E se Cristo é superior a tudo que foi feito em Adão, significa que todas as nossas instituições estão em Adão. Tudo. Todas as nossas forças próprias, voltadas unicamente em nós, estão em Adão. Em outras palavras, assim como o homem pecou, assim como o primeiro Adão caiu, eu e você, se todos nós, se tudo que nós temos é nossa força, se tudo que nós temos são nossas instituições, nossas organizações, nossas próprias orientações, nós cairemos.
fracassaremos. Fracassaremos. Se toda a nossa força, toda a nossa organização para lutar contra o pecado está em nós mesmos e não em Cristo, cairemos. Assim como Adão foi, somos nós. Cada um de nós é como se fosse o primeiro Adão. Nós temos todo o conforto, não temos? Nós temos companheiros? Temos. Nós temos pais, mães, nós temos esposas, filhos, nós temos irmãos. E pecamos e caímos. Nós temos uns aos outros, nós temos apoio, temos muita coisa e ainda caímos. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus não tinha nada e sustentou-se. Glória a Deus. Não tinha nada. Eu e você, assim como Adão, vivemos na maioria das vezes num jardim, usando essa figura de linguagem, e pecamos. Mas Cristo não pecou. Não pecou. O primeiro homem foi enganado pela esposa. Satanás usou o bem para fazer o mal. Mas o segundo Adão, o diabo em pessoa, e ele não caiu. Jesus é superior a todas as nossas instituições. Não se apegue a instituições. Não se apegue em instituições humanas que são como moletas para aleijados desesperançosos. Apegue-se a Jesus Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. A igreja atual precisa de Cristo. Só o que nós precisamos é de Jesus Cristo, irmãos. Só Jesus, só Jesus. Antigamente os irmãos, os missionários, quando eles estavam pregando o evangelho, eles não pregavam conceitos morais, nem filosóficos, nem pregavam instituições, nem ONGs em nome de Deus, não. Eles pregavam Cristo. Olhe para as nossas composições antigas, os hinos antigos. Cristo, 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 nome sem igual. Cristo é o centro, é o meu tudo, tudo. Cristo, nele posso, nele sou completo, ele me fortalece, ele é a seiva da minha vida. Cristo, 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 Cristo. Talvez a sua vida está um bolo emocional, talvez a sua vida está um bolo profissional. Você precisa de Cristo, de Cristo. Esse século é o século da depressão. É uma doença muito séria. É uma doença da alma. E as instituições não vão sanar essas doenças. Os amores familiares não vão sarar. Só Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Eu acho que a maioria de nós deveria pregar igual os apóstolos. Quando Pedro e João subiram para o templo, tinha um paralítico lá. E ele disse: o que eu te dou é em nome de Jesus. Talvez nós queremos dar as coisas para as pessoas, menos o nome de Jesus. Jesus. Eu não posso te dar nada, eu posso te dar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que você pode ter. Cristo é a ponte, Cristo é a salvação, Cristo é a solução. Nenhum nome foi dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. Jesus. O que os homens não fazem, Cristo faz. O que os homens não podem fazer, que as igrejas não fazem, Jesus faz. Jesus faz. Jesus. Billy Graham dizia que o vazio que existe no seu coração é do tamanho de Jesus. Quando Jesus vem, Ele completa. Paulo diz: nele nos movemos, existimos e vivemos. E ele disse em João capítulo 16: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Todo aquele que está em mim dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Cristo, Cristo, Cristo.
Mas, se o texto nos mostra que Cristo é superior a Adão e as instituições humanas em Adão, eu também vejo que esse texto mostra que Cristo é superior a Israel e a lei. Preste atenção, os primeiros escritos foram dados a um povo peculiar, o povo de Israel. Mateus escreveu, ao que tudo indica, ao povo judeu. Tanto é que as afirmações de Mateus é chegado o reino dos céus. Como Mateus era judeu, ele evitava descumprir o mandamento que diz: não usará o nome de Deus em vão. Então, em respeito aos judeus que tinham esse escrúpulo, ele escreve o reino dos céus e não o reino de Deus. Lucas já cita reino de Deus e Marcos também. Mas esse texto mostra que Jesus é superior à lei e aos judeus. É superior. Se não, vejamos algumas coisas. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto. Quando a gente olha para a primeira libertação do povo de Israel, foi feito no deserto. Êxodo. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de Israel e levou eles para o deserto, para serem provados. Foi no deserto. Assim como Jesus foi levado ao deserto, o povo de Israel foi levado ao deserto. Mas quando nós olhamos o que aconteceu com Jesus e o que aconteceu com aquele povo de Israel no deserto, o contraste é muito grande e a vitória de Jesus é extravagantemente maior. Porque diz a Bíblia que aquele povo tinha tudo no deserto. Por exemplo, sobre a questão física, diz a Bíblia que o povo de Israel tinha uma nuvem gloriosa que durante o dia proporcionava para eles sombra e frescor. Essa mesma nuvem durante a noite, para que bichos selvagens do deserto não os atacassem e outras coisas parecidas, era a mesma que iluminava eles no caminho. Eles tinham. Esse povo tinha sustento. Todos os dias Deus fazia o milagre do maná. Quando eles acordavam pela manhã, eles iam colher o maná do céu. Eles tinham tudo. Eles tinham o profeta Moisés, o mediador. Eles tinham o anjo do Senhor que ia com eles na nuvem, diz a Bíblia. Eles tinham tudo, de torto a direito, todos os privilégios. O deserto do Sinai foi o lugar onde se mais operou milagres antes de Jesus vir à terra. Tinham tudo, mas caíram, pecaram. Não houve uma geração revelada na Bíblia que pecou mais do que aquele povo. Mas Jesus veio para o deserto. Não tinha nuvem ajudando ele, não tinha anjo do Senhor indo adiante dele, mas ele venceu o diabo no deserto. Jesus é superior. Jesus é superior à lei. Jesus é superior a todos os heróis de Israel. É por isso que os judeus diziam assim: temos por pai Abraão. Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou. Eles disseram: mas tem demônio mesmo, não tem nem 50 anos e já viu Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é maior. Eles diziam: nosso pai é Abraão. Jesus é maior. Jesus é maior que tudo. É maior. O povo de Israel tinha suas famílias. Eram quase 3 milhões de pessoas. Tinham companheirismo. Tinham filhos. Tinham esposas. Jesus estava sozinho. Eles caíram, murmuraram, pecaram, mas não entraram na terra prometida. Jesus sozinho venceu o diabo. Eles estavam em vantagem, Jesus estava em desvantagem, mas venceu. Esse texto mostra que Jesus é superior às instituições de Israel. E por que eu falo isso? Porque isso tem muita aplicação em nossos dias. Esses dias eu escutei um conhecido
ele desabafava para mim assim: João, eu fui num culto aí, e era estrela de Davi, luta de espada do arcanjo, bandeira de Israel. Para iniciar o culto se tocou um chofar. Depois o pregador, ele veio com um quipá na cabeça e um chale judeu. Porque hoje, até hoje, mesmo depois dos evangelhos, mesmo depois das revelações das cartas de Paulo, o povo está voltando às instituições antigas. Eles estão voltando para os sábados, eles estão tocando chofar. Se bobear, se Jesus Cristo não corrigir essas coisas, eles vão sacrificar de novo. Já tem templo de Salomão. Não. O cristianismo é superior ao judaísmo. Nenhum de nós vive pela lei. Quando Paulo escreve as cartas aos romanos, aos gálatas, aos filipenses, o escritor aos hebreus, em todas elas ele diz: nenhum cristão vive pela lei. Pela lei, pelas obras da lei, ninguém foi aperfeiçoado. Nenhum de nós precisa de sábados, de luas novas, de bandeira de Israel. Não, Israel é Israel, nós somos nós. Nós só precisamos de Jesus. 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 Quando esse texto é escrito e apontando para o povo de Israel, eles sabiam de tudo isso. Quando eles liam todos esses episódios, eles lembravam. Eles lembrariam, mas nossos pais tinham tantas benécias e caíram. Eles deveriam pôr na cabeça que a única coisa que eles necessitam e precisam é de Jesus. A única coisa que nós precisamos, irmãos, é de Jesus. Jesus. Nenhum de nós deve lutar pela lei. Nenhum de nós deve pensar nas instituições antigas e imputar essas coisas, não. Tudo isso já passou. Essas instituições que estão proclamando isso aí, elas estão desnorteadas. Elas estão sem conhecimento de Deus algum. Elas estão fora do caminho da salvação. A Jesus é superior a essas instituições. Nenhum de nós precisa dos dispositivos da lei. Nós só precisamos ser criados em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 9 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Boas obras não salvam ninguém. Cristãos são salvos para as boas obras. Nós praticamos as obras da lei, não a lei cerimonial, mas a lei de Cristo, porque somos salvos, e não para ser salvos. Cristo me salvou, eu faço. Se eu faço para me salvar, perecerei para sempre. Cristo é superior às instituições de Israel. Amanhã, se chegar você abrir ou ligar a televisão lá, e se tiver alguém com kippá lá pregando o evangelho, pode descartar que é um picareta. Amém? Mas, em terceiro lugar, e último significado que eu vejo, que esse texto me mostra, é que a vitória de Jesus nas tentações de Satanás significa a nossa vitória. Cristo venceu e a nossa vitória está em Cristo. Em Cristo. Se não, vejamos em resumo quais áreas em que Jesus foi tentado. Eu consigo enxergar aqui 3 áreas nas quais Jesus foi tentado, que envolve toda a nossa vida. Porque diz a Bíblia que Cristo foi tentado, por exemplo, a nível físico. Ele teve fome, o diabo disse: transforma essas pedras em pães e come. Foi tentado a nível físico. Depois,
a Bíblia diz que ele foi tentado, eu poderia dizer assim, que a nível espiritual. Porque o diabo toma Jesus e leva a um lugar alto, o pináculo do templo, era o lugar mais alto do templo em Jerusalém, e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que os teus anjos receberão tuas ordens e te tomarão pelas mãos. Supõe-se que quando esse texto foi escrito, os judeus estariam cultuando, os judeus estariam celebrando. Então, se eles vissem o Jesus caindo do templo e os seus anjos aparecendo com glória e sustentando, eles rapidamente o proclamariam como seu Messias, Rei, Senhor, e ele seria o maior líder religioso de Israel até hoje. O diabo tentou a nível espiritual. E eu vejo que o diabo tentou Jesus a nível de pôr o mundo aos seus pés. Quando o diabo diz assim: tudo isto te darei. Levou, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: vou te dar tudo se você me adorar, se prostrado me adorares. Então o diabo tentou Jesus. E nessas tentações estão as nossas tentações. Mas no versículo 11 diz que depois que Jesus venceu o diabo, veio os anjos e o serviram. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu. Jesus venceu. E é em Jesus, nas tentações de Jesus, que estão as nossas tentações, e é na sua vitória que está a nossa vitória. É em Jesus. Agora, vejamos o que diz o escritor aos Hebreus. Está escrito assim: como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Como nós, o autor está dizendo assim: a igreja não está alheia, não está distante, separada, apartada de Jesus. Porque as tentações que nós temos, ele teve todas elas, mas não pecou. Eu volto ainda para o escritor aos Hebreus, e ele diz em Hebreus 2, versículo 18: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Primeiramente ele diz assim, que em tudo foi tentado e não pecou. E depois ele diz assim: em tudo aquilo que ele foi tentado, pode socorrer aqueles que se achegam a ele. Significa, irmãos, que por mais que nós estejamos sendo tentados, não estaremos sozinhos. Cristo é o nosso socorro nas tentações, nas provações. Cristo venceu. Cristo venceu. E ele venceu, e ele nos mostra o exemplo. E como ele venceu? Em primeiro lugar, Cristo venceu as tentações físicas se entregando ao Pai. No versículo 4, o diabo diz: transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Para vencer a tentação do diabo a nível físico, Jesus se entregou à vontade do Pai. Se entregou. A palavra que sai da boca de Deus é a vontade de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra escrita, revelada, a Bíblia Sagrada. Muitos cristãos pecam porque não ouvem a voz de Deus. Muitos cristãos pecam porque não consultam a Bíblia. Não se submetem à vontade de Deus. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Jesus nos dá o exemplo. E se nas tentações de Jesus estão as nossas tentações, e se na sua vitória está a nossa vitória, o método dele deve ser o nosso. Então, nas tentações, nós devemos nos entregar à vontade de Deus.
É verdade que quando os discípulos disseram assim para Jesus, quem lhe deram comida? Em João 4:34 ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade. Jesus veio e se submeteu à vontade do Pai. E se o Filho, sendo Filho, herdeiro de todas as coisas, por meio do qual Ele constituiu o mundo, deu-nos os exemplos, quem somos eu e você para escolher o próprio caminho e pensar que sairemos vencedores, em algum sentido? Não. Eu e você venceremos as tentações quando nós nos entregarmos à vontade do Pai. A vontade do Pai. Penso que cada um de nós, antes de fazer qualquer coisa na nossa vida de importância, deveríamos perguntar: isso provém de Deus? Isso edifica a minha vida espiritual? Isso resultará em glória para Deus? Se essas coisas não acontecerem, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Cristo venceu se entregando à vontade do Pai. Mas o diabo também tentou, eu penso, Cristo a nível espiritual. Lança-te daqui abaixo e eles vão te proclamar como grande mestre religioso. Mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando a Bíblia diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, tentação significa pôr em xeque a credibilidade de Deus. Então Jesus venceu essa tentação confiando na onipotência de Deus. Porque o diabo disse assim: você não é o filho de Deus? Então se atira daqui, ele tem poder para te salvar. Jesus estava mostrando para o diabo o seguinte: eu não preciso pôr Deus à prova. Não preciso. E nós vencemos a tentação se nós confiarmos no poder de Deus. No poder de Deus. Lembra de Jó? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Confiou no poder de Deus. Se eu e você não ouvirmos as tentações e antes confiarmos que Deus é poderoso para nos salvar, nós vamos vencer as tentações. Vamos vencer. Vamos vencer as tentações. Quando o pecado, e é verdade que o pecado está à porta, Deus disse para Caim: o pecado está à porta. Quando o diabo, porque Pedro diz assim, ele é como um leão que está a rugir, buscando alguém a quem possa tragar, e estiver ao nosso redor, nós não devemos duvidar de que Deus pode nos salvar. Muito pelo contrário, nós devemos nos entregar a Deus. Devemos suportar, como o apóstolo Paulo, que diante de todas as situações, de todas as provações antagônicas na sua vida, todos os tipos de necessidades e adversidades, e ele diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Ele diz assim: eu estou experimentado em tudo isso aí, porque, em outras palavras, minha vida não está embasada nessas circunstâncias, minha vida está apoiada no poder de Deus. No poder de Deus. Jesus disse para o diabo: eu não vou pôr Deus à prova. Ele é santo, Ele é tudo. Venceremos as tentações não pondo Deus na parede. Os falsos profetas hoje aí estão dizendo assim: determina, eu não aceito isso na minha vida. Não, isso aí é espírito do diabo na cabeça deles. Jesus nos dá o exemplo: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus deu o exemplo de que devemos vencer as tentações apoiando-nos na mão poderosa de Deus. Eu confio em Deus, eu não preciso pôr Deus à prova. Quando a mulher louca de Jó disse assim: amaldiçoa Deus e morre, ele disse: você é uma doida. Deus faz o que Ele quer e lhe apraz. Amém, irmãos? Jesus venceu se apoiando
no poder de Deus. Mas, e para encerrar, Cristo venceu os prazeres do mundo amando o Pai, sobretudo. E é interessante essa verdade, porque o diabo vem e lhe apresenta tudo que o mundo tem. E o diabo diz, mostrou os reinos e mostrou a glória deles. Quem não quer reinar nesse mundo? Os carnais, E Jesus mostrou tudo que o mundo tem. É status, tudo. Glória desse mundo, poder é financeiro, poder é de fama, a nível de todos os tipos, vamos dizer assim. E disse que está aos seus pés. Basta você se encurvar diante de mim. E Jesus disse, vai-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Outra tradução diz assim, a Ele prestarás culto. Mas eu quero me ater a essas duas palavras. O diabo queria adoração, queria culto. E Jesus diz, não, só a Deus. E para isso ele apresentou os bens dessa vida. Se a afirmação do diabo é real, e ela existe, significa que uma vida meramente dedicada às coisas desse mundo, nada mais é do que um culto ao diabo. Isso pode ser verdade tanto para o homem pobre, que não sabe nem um alfabeto, como para o mais intelectual administrador da maior empresa do mundo. De que se a vida gira em torno da terra, na terra, nada mais é do que uma prostração e um culto ao diabo. Em outras palavras, quando Jesus vence o diabo, Jesus se apoia no fundamento de que a sua vida é um culto a Deus. É um culto a Deus. Quando o diabo lhe oferece as coisas desse mundo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, para com isso, a minha existência não existe em favor dessas coisas, de ganhar coisas do mundo. Minha existência existe em favor de adorar o meu Deus e cultuar-lhe, prestar serviço a Deus. Venceremos ao diabo com as suas tentações mundanas, se nós nos empenharmos em convergir toda a nossa vida em celebração a Deus, em amor a Deus. Qual é o primeiro grande mandamento? Perguntou alguém, e ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tudo. E aí o diabo o deixou, porque Cristo soube, e em Cristo estão nossas vitórias, em Cristo. Isso é encorajador e é fortalecedor, e é direcionador e orientador. Eu e você venceremos ao diabo e suas tentações em Cristo. Em Cristo.